Vamos agora à questão de número 13. Ela diz o seguinte: quanto aos litisconsórcio e à intervenção de terceiro. Litisconsórcio é diferente de litispendência. Litisconsórcio é quando eu tenho, certo, causas de pedir, certo, e pedidos, certo, parecidos. Como eu citei lá o caso lá atrás das torcidas organizadas que causaram prejuízos aos automóveis que estavam parados em frente a residências. Ali são duas causas semelhantes em que o juiz vai poder juntar esses processos para poder fazer sua análise de mérito, para poder se pronunciar e dar uma sentença naquele litisconsórcio que aconteceu, certo? Litisconsórcio, entendam, são duas causas, é diferente de uma ação coletiva. A ação coletiva é uma ação coletiva, vários autores numa mesma ação. Litisconsórcio são várias ações de autores diferentes em que o juiz vai juntar essas ações para proferir o julgamento dele. Mas cada um vai ter a sua resposta dentro da ação. Porque eu posso ter dentro de um litisconsórcio pedidos, causas de pedidos semelhantes, mas com proporções diferentes. Tá, beleza? Então, litisconsórcio são ações, né, separadas que o juiz vai juntar a decisão, analisando essas ações. A ação coletiva é uma ação só com vários autores. Então, vamos prosseguir aqui na leitura. Quanto ao litisconsórcio e à intervenção de terceiros, está incorreto. Duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, ou seja, ou como autor ou como réu, quando entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide, relativamente ao processo. Então, duas torcidas organizadas foram processadas. Elas vão poder ter aqui um litisconsórcio passivo. Dois proprietários de imóveis foram prejudicados. Nós vamos ter um litisconsórcio ativo. Tá certo? Entre as causas houver, é outra possibilidade de litisconsórcio, conexão pelo pedido ou pela causa de pedir. Ou quando ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. Então, são essas as possibilidades de litisconsórcio. Então, aqui está correto. O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase do conhecimento, liquidação, de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa do cumprimento de sentença. Como assim? Suponhamos que 30 pessoas queiram formar um litisconsórcio. Litisconsórcio, não esqueça, são várias ações, onde o juiz vai pegar essas várias ações e vai analisá-las em conjunto, certo? Mas são 30 sentenças que ele vai ter que proferir, diferente da ação coletiva. Eu posso ter 30 autores numa só ação. Se eu pegar 30 ações, né, o juiz diz, não vou pegar 30 ações, não, vou botar só de 3 em 3. Eu vou analisar de 3 em 3, não quero mais do que isso nesse litisconsórcio, não. Fica complicado demais. Ele pode fazer isso, tá certo? O requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que recomeçará a intimação da decisão que o solucionar. Porque assim, entrou com o processo, começa a contar o prazo para notificação, o prazo para recurso, o prazo para defesa. Então, o juiz, quando receber o pedido de litisconsórcio, tá certo? Quando ele for se pronunciar se ele vai aceitar todos os litisconsortes ou não, vai suspender o prazo das demais etapas do processo. O prazo de contestação, por exemplo, fica suspenso. Então, enquanto o juiz não se manifestar, o prazo vai ficar suspenso. Até bom para as partes, porque vão ter mais tempo para poder analisar e fazer a sua contestação. Então, a letra A está completamente correta. B. O litisconsórcio será necessário, definição de litisconsórcio necessário. Né? Ele será necessário quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos os litisconsortes. Então, posso ter um litisconsórcio necessário, tá certo? Quando houver a necessidade de que, para resolver a relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos os que devam ser litisconsórcio. Determinada matéria necessita de que todos, ou no polo ativo, ou no polo passivo, ou seja, todos os autores, ou
todos os réus estejam, certo? E todos eles sejam devidamente citados para fazer parte do processo. É o que a gente chama de litisconsórcio necessário, certo? A sentença de mérito, ou seja, a sentença daquilo que foi pedido, análise de mérito é analisar aquilo que foi pedido. Então, a sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será nula. Então, se foi aberto um processo, é necessário que haja o contraditório, tá certo? A parte tem o direito de dizer que não fez. Se o juiz suprimir esse direito, o processo será o quê? Nulo. Se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo. Então, se faltou um deles, né, o direito ao contraditório, a decisão vai ser nula, certo? Nesse litisconsórcio necessário. Ou então será ineficaz nos outros casos apenas para os que não forem citados. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, que nós chamamos o ativo, nós chamamos o passivo. Litisconsórcio ativo, os autores. Litisconsórcio passivo, os réus. No caso do passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos os litisconsortes, sob penas de extinção do processo. Então ele vai e diz, abre o processo e diz, as torcidas organizadas do Ceará e do Fortaleza me causaram dano. Aí o juiz vai e chega e diz, então você obrigatoriamente, certo? Obrigatoriamente vai ter que citar todos os envolvidos do polo passivo. Beleza? Então, bora lá. A letra B está correta. Vamos para C. O litisconsórcio será unitário. Unitário, a gente viu necessário, a gente está vendo agora unitário. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito, ou seja, decidir o pedido, de modo uniforme para todos os litisconsortes, que serão considerados em suas relações como parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário. Caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar. Caso o litisconsórcio, cada litisconsórcio tem direito a promover o andamento do processo e todos devem ser intimados dos respectivos atos. O que eu tenho aqui dessa vez, tá certo? Quando a gente vai falar do litisconsórcio unitário. Vem dizendo que o juiz deve decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes. Dois autores, percebam, a gente falou aqui de duas torcidas organizadas e elas provocaram o dano ao patrimônio de duas pessoas. A decisão vai ter que ser unitária para atingir, certo, o polo passivo do litisconsórcio, aqueles que estão sendo acusados. Uma única decisão para atingir os dois, tá certo? Uma decisão uniforme, beleza? Ou seja, o juiz pode chegar e, como acontece muito no estádio lá do Arena Castelão, onde as duas torcidas causam danos ao Castelão. E o que seria esse litisconsórcio unitário? A justiça determina que as duas torcidas sejam multadas em R$1 milhão, cada uma tem que pagar R$1 milhão e reparar o dano que elas provocaram ao estádio. Então, é uma situação que a gente pode colocar como exemplo, tá certo? Então, a letra C está correta. Vamos para a letra D. Pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Como assim? É o que a gente chama de intervenção de terceiros, tá certo? Por exemplo, Joana entra com um processo contra José, certo? Joana entra com um processo contra José, alegando que tem direito ao patrimônio dele, por ele ter tido uma relação com ela. Ela diz que ele teve uma relação estável com ela, sendo que José, certo? Que está se defendendo, que é a parte, certo? Que é réu, alega que o patrimônio que ele tem não pertence só a ele, porque ele é casado. E o que ele tinha, na verdade, não era relação estável, certo?
com a autora da ação. O que é que o José vai fazer, certo? Ele pode, José, né, ter no seu processo como terceiro a sua esposa. Aí a esposa pode entrar, nesse caso, como um terceiro, alegando que aquele patrimônio, certo, de José não pertence só a ele, né? E alegando que a amante não teria direito ao patrimônio que seria dos dois. Aquele patrimônio pertence à família e não poderia ser colocado, né, à venda, né, em penhora, não poderia ser alienado dentro do processo. Isso aqui seria uma intervenção de terceiro. Outra possibilidade de uma intervenção de terceiro é José ser processado por João pedindo que seja vendido o estabelecimento de José para pagar a conta, certo, que ele tinha, e foi aberto o processo para isso. Ele pede que seja alienado esse bem para que a conta seja paga. Só que o bem não pertence apenas a José, pertence a José e a Joaquim. Joaquim entra como terceiro, dizendo que aquele bem não pode ser vendido, porque ele também é proprietário do bem. Então, são as intervenções de terceiro. Letra D está correta. Então, ele vai escolher, certo? Vai fazer a intervenção escolhendo um dos lados, porque tem um interesse dele ali. Então, provavelmente a letra E vai estar errada. Vamos ver. A assistência será inadmitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição. Opa, aqui está falso. A assistência ela será admitida, será permitida, certo? Em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição. Inclusive, lá na fase de execução, depois que houve a sentença, em que ninguém recorreu, ou que acabaram todos os recursos, ficou transitado em julgado, e foi para a fase de execução. Ou seja, depois de transitar em julgado, na fase de execução, pode haver a intervenção de terceiros. Não se esqueça disso, tá certo? Embora não vá cair recurso, mas como cai a questão da execução, tá certo? Para vocês é interessante saber disso. Recebendo o assistente o processo no estado em que se encontra, tá certo? Não havendo impugnação no prazo de 15 dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se for de rejeição liminar. Se qualquer parte alegar falta de requerente ao requerente de interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá o incidente sem suspender, né, sem a suspensão do processo. Tá certo? Então, o juiz vai avaliar se há necessidade, certo? Se há interesse, legitimidade do terceiro para poder intervir como assistente naquela causa. Tranquilo? Então, o nosso gabarito é a letra E, porque a assistência será admitida sim em qualquer procedimento, em qualquer fase do processo. 14ª questão, a gente vai entrar nela